abaixar o som. Alexa, abaixa para 2. Alexa, abaixa para 2. Então, como eu disse para você semana passada, eu ia descobrir o nome da mulher que escreveu também, a mulher americana mentalista. Descobri. E descobri mais. Descobri o livro dela. 1925 foi publicado. Só que o do Lourenço Prado tem mais coisas. Ele tem mais frases. Ela também colocou umas frases, mas o dele tem mais informação. Estou olhando aqui no computador, já vou passar o nome dela inteiro para você. Então, o nome do livro: The Game of Life and How to Play. Florence Scovel Shinn. Esse é o nome dela. Florence Scovel Shinn. É o mesmo. Ele só aumentou o conteúdo, ele aumentou. E deu umas adaptadas, mas é o mesmo livro. Então, a gente estava no segundo, deixa eu ver. Não, era no terceiro capítulo, né, que eu fiz a semana passada. Poder da Palavra, né? Hoje é o 4º capítulo. Então, eu só estou dando uma pincelada. O ideal é que vocês adquiram o livro, né? Então, esse é o mesmo livro, só que foi reeditado pelo Lourenço Prado. E hoje é o 4º capítulo, a Lei da Não Resistência, que é a correspondente à lei do mínimo esforço, que está nas 7 leis da prosperidade do Deepak Chopra. Só um instante, então, que eu vou... Estou achando meio escuro aqui, deixa eu chegar mais perto. Pronto, sim, melhorou. Então, lei da não resistência. A frase do começo do capítulo é: não resistais ao mal. Mateus, capítulo 3, versículo 39. Não vos deixeis vencer do mal, mas vencei o mal com o bem. São Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 21. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Isso a gente sempre tem falado aqui, né? Tanto através da meditação, a gente descobre isso, quanto com autoconhecimento, né? Tem algumas ferramentas de coach que também induzem ao coach entrar, né, dentro do seu mundo, analisar as suas respostas às reações do mundo, né? O coach também passa por esse processo no coach. Então, ela fala que a lei da não resistência é um princípio espiritual, tá vendo? Em 3 lugares a gente viu isso. No Deepak Chopra, no Deepak Chopra,
no Kardec, quando ele coloca, os espíritos colocam que a gente tem que se autoconhecer e que nós é que atraímos tudo que acontece de bom e de ruim na vida. Não é culpa do outro, nós é que atraímos e estamos precisando desse tipo de situação para nos acordar de alguma forma. Oi, Maeve, tudo bem? Então, aí veja, e na Bíblia tem a mesma coisa, de Deepak Chopra nas 7 leis da prosperidade, e em Kardec a mesma coisa. Não resistais ao mal, é a lei do mínimo esforço, né? Na lei do mínimo esforço é você ser você mesmo, você reagir conforme você é, não fazer força, né? Não ser hipócrita, isso você tem que dar muito mais trabalho você destruir alguma coisa do que você construir. Dá muito mais trabalho, porque construir é o natural. Destruir você vai ter muito mais esforço do que para construir. Você vai ter muito mais trabalho. Para se vingar, a mesma coisa. Dá muito mais trabalho do que você perdoar. Então, dizem os chineses que a água é o elemento mais poderoso, porque é perfeitamente não resistente, né? Aonde você põe a água, ela se molda, se amolda, escorre, né? Ela acha um lugar para sair, ela se adapta. Não opondo resistência, pode arrebentar uma rocha e arrasta tudo que estiver na sua frente. Né, quando vem aquelas avalanches, né, de repente cai aquela chuva no meio do rio, aí leva tudo que tem na frente. Muita gente já morreu afogada por causa disso. Aí Jesus Cristo disse, não resistais ao mal, pois sabia que na realidade não existe mal, e portanto nada a que se deva resistir. Então, ela fala aqui, que ela explicou no capítulo anterior, que a nossa alma é a mente subconsciente. Então, aquilo que está mais interiorizado, ela diz que é a alma, né? E aqui a gente também vê, sob o ponto de vista do campo quântico. É onde tem mais conteúdo, mas a gente, para acessar isso, tem que fazer entrar dentro de nós para conseguir acessar isso, e não é de uma hora para outra, você tem que fazer sempre esse acesso, tem que ser diário, né? E a qual essa alma que ela fala recebe e expressa tudo que a gente sente profundamente no nosso íntimo. Eu não sei se vocês já passaram por isso. Acho que a maioria já deve ter passado. Que você tem uma atitude completamente estranha numa situação, é uma atitude instintiva e até você se estranhou, mas que deu certo. Ela surtiu um efeito que você queria, mesmo você não planejando aquela ação, ela apareceu do nada. Isso, às vezes, quando acontece isso, é essa parte da nossa alma mais profunda. Se você fizer a meditação, se você der liberdade para a parte instintiva, ele vai te proteger muitas vezes na vida, sem você planejar. E a gente começa a fazer isso, a liberar mais essas reações instintivas, quando a gente começa a entrar dentro de nós, né? Fazer esse processo diário. Se me perguntardes por que as criancinhas atraem moléstias, embora sejam muito pequenas, para saberem o que isso significa, vos responderei que elas são sensíveis e receptivas aos pensamentos dos que as rodeiam, e muitas vezes expressam os temores dos pais.
muitas mães atraem inconscientemente moléstias e desastres para os seus filhos. Uma vez eu estava lá no litoral, né? A gente passava às vezes 3 meses no litoral. Eu, minha mãe, minhas irmãs, minha irmã, meus irmãos. Eram as férias que a gente podia ir, a gente ia. Meu pai tinha que trabalhar em São Paulo. E ele não, quando ele tirava férias, ele ficava, mas era muito raro acontecer isso. Então a gente ficava, ele levava a gente e ia só no fim de semana, porque ele tinha que trabalhar. E aí eu fiz amizade com umas meninas do prédio, né? Daí a gente tinha apartamento no 5º andar. Eu lembro até hoje dos azulejos, sabe aqueles azulejos bem pequenininhos, quadradinhos? O prédio inteiro era assim. Eu adorava aquele cheiro de mar. A gente olhava pela janela, era bem na beira-mar o prédio, a gente via aquele marzão. Ai, eu lembro até hoje. E aquilo fazia um bem. Então, a gente ficava lá um mês, né? No máximo, acho que um mês. Nunca fiquei, acho que mais do que isso lá. E aí as meninas vieram me chamar para ir pra praia, né? Era só atravessar a rua, só que eu não podia ir sozinha, só que elas eram também grandes e elas iam com a família, então a minha mãe deixou. Mas antes de sair, a minha mãe falou: tome cuidado com o mar, que a onda é muito forte, ela puxa você. E toda vez que ela falava alguma coisa, eu era muito assim, sensível, eu ficava preocupadíssima e morrendo de medo, porque ela era brava, né? E aí fui eu. Aí veio a onda mais forte, eu tava, olha, cercada de gente. Mas como eu não tirei aquilo da cabeça que minha mãe falou, a onda me derrubou e eu fiquei paralisada, não conseguia levantar. Em vez de eu levantar, porque eu não precisava ficar sentada ali, era só eu levantar, eu estava no raso, né? A água estava aqui, mais ou menos. Aí me puxaram, aí eu saí, mas porque me puxaram, senão eu ia ficar lá paralisada, achando que tinha acontecido aquilo que ela tinha falado. E aí eu comecei, depois disso, eu era pequena, mas eu comecei a pensar, nossa, só por causa do que ela falou, eu comecei a ficar irritada, sabe, quando ela falava as coisas, porque eu não queria que acontecesse nada de ruim, e só que o fato dela falar já levantava as antenas, aí eu comecei a me prevenir disso daí, né, e é isso que ela está falando aqui. Isso denota que a mãe esperava moléstia, portanto estava preparando o caminho para o que não queria para si nem para sua filha. Se vos centralizardes e firmardes no pensar reto, se apenas enviardes pensamentos de bondade para vós próximo e não tiverdes medo, nunca sereis tocados ou influenciados pelos pensamentos negativos dos outros, pois só podereis receber pensamentos idênticos ao que você emitir. Só que uma criança não é bem assim, né? Ela não tem força ainda. Eu comecei a adquirir força. Depois disso, eu comecei a prestar mais atenção, porque eu não gostei da minha reação, né? Então, tem aqui uma história que ele conta, né? Ela conta através, e o Lourenço Prado colocou aqui. O metafísico, ele apresentou aos seus amigos uma receita para ganhar todas as partidas do jogo, da vida, todas as partidas. E a fórmula é o cúmulo da não resistência. Aí ele dizia assim: em certos períodos da minha existência, fui ministro e batizei muitas crianças, dando-lhes os nomes mais variados. Hoje, porém, somente batizo os acontecimentos, dando a todos eles o mesmo nome. Se tenho um insucesso, eu batizo-o com o nome de triunfo. Se tem um insucesso, né, batizo ele com o nome de triunfo, em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Esse processo é uma aplicação da grande lei da hermética, da transmutação, efetuada por meio da não resistência, na qual, empregando a palavra expressa, o indivíduo transforma o insucesso em êxito. Então é isso, batizar tudo aquilo que você acha que é insucesso em triunfo. E se você for analisar pela lei de causa e efeito, realmente é um triunfo, porque ele, no mínimo, vai levar você a reagir e a procurar a saída, a procurar o remédio para aquela situação. E isso vai te trazer o quê? Vai te deixar mais esperto, mais esperta, vai desenvolver no mínimo a sua inteligência. Isso não é um triunfo? Vai te dar experiência para a próxima vez você nem chegar perto daquela situação se ela deu muito trabalho, né? Vai te vacinar. Isso é triunfo. Amadurecimento do espírito, que dá firmeza, que você fica mais esperto, isso é triunfo, certo? Então, a gente tem que ver além do problema. A gente tem que ver como se tivesse uma tempestade hoje e amanhã a gente sabe que o céu vai estar limpo, né? E a rua, inclusive, vai estar limpa, porque foi tanta água, com tanta força que limpou tudo. E na vida é assim. Todas as avalanches que acontecem em cada vida, elas vêm para limpar, com certeza, doenças, tragédias, elas vêm para limpar alguma coisa mais profunda que só aquela situação limparia. Quando está, né, o tempo muito abafado, não está mais aguentando, você não está mais suportando aquele tempo, o que acontece? Cai um pé d'água terrível e refresca. Aí você fica se sentindo bem. Então é isso. A chuva em si, ela pode ser muito prejudicial, mas a função dela é limpar. Regar as plantas, regar o campo, regar as plantações, limpar, aumentar os rios, limpar. Então, essas tempestades também na vida da gente são para isso. Aí ela conta que tinha uma senhora que conhecia a lei espiritual da opulência, né? E ela se achou na necessidade de dinheiro e se viu comercialmente, ela estava em contato com um homem que fazia ela se sentir pobre. Aí ela falava sempre em dificuldade, em limitação. O pensamento de pobreza ou prejuízo, ela estava penetrando no subconsciente dela. E o que irritava e levava ela a acusar ele do insucesso, né? Ela sabia que para manifestar o suprimento dela, que ela tinha recebido, ela tinha que ter já isso dentro dela, ela tinha que ter um sentimento de opulência. Aí, certo dia, veio a ideia de que ela estava resistindo àquela situação. E vendo dois poderes, da pessoa que estava influenciando ela, de Deus, e da pessoa que estava influenciando ela, né? Em vez de um só. Em vista disso, abençoou a situação com o nome de sucesso. Começou a fazer a seguinte afirmação, ó, é legal se você puder anotar, porque se você tiver numa dificuldade, você pode usar essa frase. Visto que só existe um poder, Deus, este homem está aqui para meu bem e minha prosperidade. Então, é essa situação. Então, por exemplo, você está com um sócio que tem a mente pobre, você vai falar isso. Este meu sócio, só existe um poder, Deus. Este meu sócio está aqui para meu bem e minha prosperidade. Está com um namorado meio para baixo? Só existe um poder, Deus.
e este companheiro está aqui para meu bem e minha prosperidade. Ou das duas uma, ou a pessoa vai mudar ou ela vai sumir da sua frente. Porque quem gosta de ficar para baixo, ele não fica perto de quem quer ir para cima, não fica. E lendo isso e lembrando meu passado, dá para deduzir por que depois de um certo tempo no meu casamento, esse meu ex-companheiro me desprezava, porque não deu certo, ele estava sempre abaixo, sempre abaixo. Ele carregava muita coisa assim de... Eu falo aqui porque eu acho que ele nunca vai ver esse vídeo. Não sei, mas eu acho que ele nunca vai ver, de tão longe que ele quer ficar. E nem imagina que eu faço vídeo. Então, ele tinha uma mania que era boa em partes, mas era muito péssima de outro. E tudo ele queria usado. Móvel usado, ele comprava no sebo, sei lá como é que chama aquilo, eu esqueci o lugar, o nome. É móvel usado, livro usado, disco. Os discos e livros eu amava, porque eram raridades. Agora, móvel, uma vez pegou um que tinha... descobriu depois, né, que tinha aquele cupim, e eu preocupada com meu piano, que era de madeira, aqueles pianos de armário. Meu Deus, meu piano. Aí eu sei que ele foi, arrumou um remédio, tinha que aplicar nos furinhos com uma seringa e matou lá os bichos. Mas é um transtorno, né? Fala sério. E dava a sensação, eu tinha a nítida sensação que ele já tinha sido andarilho. A nítida sensação. Aí não ia dar certo mesmo, né? Espero, sei lá, se eu já fui andarilha. Eu não tenho essa vontade de ter coisa velha, não gosto. Então, acho que por isso que eu fui tão desprezada quando estava casada. Aí, fazer a miúde a seguinte afirmação, né? Aqui, ela, pouco tempo depois, por intermédio daquele homem que ela fez essa frase, aí se eu tivesse pegado esse livro, eu tinha feito a frase. E hoje eu penso, olha, foi uma bênção, porque ele me levou para um lugar que eu fiz universidade, eu toquei em orquestra, eu saí de lá formada, saí com experiência de trabalho para outra orquestra, não é uma bênção? Isso é uma bênção. Então, olha, pouco depois, por intermédio daquele homem, conheceu outra mulher, que lhe deu por serviços prestados alguns milhares de dólares. E o homem mudou-se para a cidade afastada, tá vendo? Saiu da vida dela, desaparecendo harmoniosamente de sua vida. É isso aí. Então a frase é: visto que só existe um poder, Deus, este homem está aqui para meu bem e minha prosperidade. Finca isso e bate pé, que é isso aí. Visto que existe um só poder, Deus, mantém a frase. Agora, este homem você vai substituir por aquele ou aquela que você acha que está te colocando para baixo, certo? Pode ser um amigo, um parente, um companheiro, um marido, sei lá, aquilo que está te colocando para baixo. Faça essa frase. Ou ele muda e fica igual a você, para cima, ou ele se afasta. Então, fazer a seguinte afirmação, ela fala. Cada pessoa, essa daqui eu já fiz várias vezes. Cada pessoa é um elo áureo da cadeia do meu bem. Pois todos os homens são Deus em manifestação, à espera da oportunidade dada por mim para servirem ao plano divino de minha vida. Você transformou todo mundo em Deus. Não é só um poder, Deus? Você vê Deus em todo mundo. É uma outra forma de jogar esse jogo da vida. Você vê Deus em todos. Pronto. E aí, essa frase, ela fecha mesmo, ó. Cada pessoa é um elo áureo da cadeia do meu bem. Então, cada pessoa é uma corrente da minha cadeia do meu bem.
Pois todos os homens são Deus em manifestação, à espera da oportunidade dada por mim para servirem ao plano divino de minha vida. Veja, se você tem comércio, você precisa das pessoas. Imagina se você vê em cada uma delas a representação de Deus atuando na sua vida. Isso é bárbaro. Isso, para quem tem comércio, teria que ser uma lei. Porque o comerciante, ele depende exclusivamente do freguês dele, do cliente. É o cliente dele que vai construir a vida dele. Cada um é um tijolinho da vida do comerciante. Então, repetindo isso, você quebra qualquer possibilidade de você começar a ficar chateado e espantar freguês. Outro dia, eu passava sempre numa rua que tem aqui, e em todas as farmácias daquela rua eu já tinha entrado para comprar alguma coisa, menos naquela outra. E passou, eu passo lá, agora tá tudo fechado. E aí eu fiquei analisando, meu Deus, quem é que estava ali dentro que estava espantando todo mundo? Às vezes não é nem o dono, às vezes a presença do dono não é necessária. Ele de longe já manda aquela energia, porque ele é o dono. Manda energia para os funcionários, que mandam energia para os clientes. Então veja bem, você que é dono de comércio, o que você está tendo, o que você está projetando para os seus tijolinhos, que são os seus clientes. O que você está projetando? Não precisa nem você ver a pessoa. Isso daí você vai emanar para o teu comércio, mesmo que você não fique lá. E aí vai infectar os seus clientes, seus vendedores. Então veja como tudo nasce da gente. Depois a gente reclama, fechou porque é a pandemia. Essa cidade não presta. E não é nada disso. É a mente e a energia que a pessoa está emanando para o negócio dela. Então, a lei verdadeira, tanto para os indivíduos como para as nações, abençoai a nação, enviai sentimentos de amor e bondade para todos os seus habitantes, e ela ficará destituída do poder de prejudicar-vos. Então, está se sentindo mal na cidade que você está, no país que você está? Começa a abençoar aquele país, começa a abençoar aquela cidade onde você está. E aí nada vai te prejudicar. Aí tem muita história, porque ela conta as histórias que não adianta a gente ficar só fazendo frase aqui e não dar o exemplo, né? Então, uma senhora estudante da ciência mental relatou a ela o seguinte caso. Certo dia, ela estava esperando impacientemente uma chamada no telefone. Na ansiedade, né, a mulher que estava esperando o telefone, ela resistia a todas as chamadas que faziam. E ela evitava telefonar para os outros, porque ela não queria atrapalhar aquela chamada que ela estava esperando. Aí, ela fala que, em lugar de pensar, as ideias divinas nunca entram em conflito. A chamada virá em seu devido tempo, deixando a inteligência infinita à disposição das coisas. Então, você querer uma coisa, é aquela lei do distanciamento. Você está esperando, deixa na mão de Deus. Não fica aflito em cima da coisa, deixando outras de lado por causa daquela coisa. Então, comecei a dirigi-las, tomando sobre mim o encargo da batalha. Enfim, em lugar de deixá-lo para Deus, ela falou. Então, essa mulher, em vez de deixar na mão de Deus aquilo que ela estava esperando, ela pegou na mão, né? Porque ela estava impedindo tudo com teleligação de atender. Ficando num estado de ansiedade e tensão nervosa, que a maioria faz isso.
Durante 1 hora a campainha deixou de soar. E então, olhando para o fone, verifiquei que ele estava desligado. A mulher deixou o telefone desligado. Durante aquele tempo todo. E ela não percebeu, porque ela estava nervosa. Ela não viu que o telefone estava desligado, deixou o telefone desligado. A minha ansiedade, meu medo e a minha crença na interferência haviam produzido um eclipse total no telefone. Notando o que tinha acontecido, compreendi o meu erro e pus-me imediatamente a abençoar a situação. Batizei-a com o nome de êxito e fiz a seguinte afirmação: não posso perder qualquer chamada que me pertença por direito divino. Estou sob a ação da graça. Então, eu vou receber uma graça. E não da lei de causa e efeito. Então, ela fez essa jogada, né? Com a mente dela. Em vez de eu estar sob a lei de causa e efeito, eu não posso perder uma chamada que me pertence por direito divino, chamada telefônica. Então, eu estou sob a lei da graça, eu vou receber essa graça, apesar de ter a lei de causa e efeito, né? Você não pode julgar o que passa na cabeça de Deus e você não sabe. Por isso que não é bom a gente ficar calculando, eu fiz isso, vou pagar isso, eu estou recebendo isso porque eu fiz isso. Esquece. Você sabe da lei de causa e efeito, você se preocupa em agir corretamente, mas não fica apegado a isso, certo? É o que ela está falando aqui. Se você fica apegado a isso, de repente você pode falar, não, vai aparecer uma coisa legal para você, eu não mereço isso porque eu fiz aquilo ali. Aí pronto, você já interfere naquilo. Então, use esta frase que corta isso daí de você interferir, porque você não sabe se você merece ou não, você não tem noção do seu passado mais profundo, você não tem. Então não dá para você se julgar. Por isso que é não julgueis. Porque você mesmo acaba fechando as partes para você quando você começa a julgar demais. Entende? Você vai fechando. Aí, não posso perder qualquer... Aí você põe o que é que você está esperando com ansiedade, que você não está conseguindo receber. Que me pertença. Aqui era a chamada, né? Aí você substitui para outra coisa que você está também querendo receber. Não posso perder tal coisa que me pertença por direito divino. Estou sob a ação da graça e não da lei. E aí tira um pouco da sua cabeça essa coisa de causa e efeito, que apesar de a gente saber, a gente não tem noção como ela vai funcionar com a gente. A gente não tem noção. A gente estuda, mas a gente não tem noção do que a gente vai encontrar do outro lado. Não tem. Mais ou menos a gente sabe. Se você é bom, vai ser mais suave. Se você é ruim, vai ser pesado. Só. Mas o que em detalhes, não. Ninguém sabe. Ninguém aqui que estuda, pode ser o mais profundo estudante, não sabe. A não ser que essa pessoa costume sair e entrar do corpo consciente. Esse sabe. Porque a hora que o corpo perder a força, ele sai. Ele entra e sai facilmente consciente. Não é quando ele está dormindo. Tem gente que consegue fazer isso. Ela entra e sai do corpo consciente, normalmente. É uma casa que ela entra e sai. Tem gente que... Só esse sabe. Esse tipo de pessoa que é rara, mas tem, ele sabe. Agora, nós que dormimos e nem lembramos, eu não lembro que eu sonho, né? Eu acordo com intuições muito fortes do que eu tenho que fazer, mas eu não lembro de onde vem, não lembro quem me falou, não lembro nada. Então, não dá para dizer o que eu sei absolutamente a hora que eu for desencarnar, né? E não dá para dizer absolutamente o que eu tenho que pagar, eu não sei. Então, essa frase aqui é boa para cortar caso você esteja interferindo nessas coisas que você merece. Não posso perder, tananã, que me pertença por direito divino. Estou sob a ação da graça e não da lei.
Aí, depois disso, ela disse que um amigo correu no telefone mais próximo e pediu à companhia que restabelecesse a ligação. Ela entrou no armazém repleto de fregueses, cujo proprietário atendeu imediatamente, pedindo à companhia que fizesse a ligação. Então, aqui é naquele tempo em que você fazia algum procedimento que acabava desligando o telefone, aí você tinha que pedir para ligar de novo. Nunca aconteceu isso comigo quando eu tinha telefone fixo, né? Mas naquela época acontecia, e aí um amigo dela foi correndo restabelecer a ligação. Então, esse caso mostra, né, como a gente não deve deixar a ansiedade tomar conta da nossa vida. Se você quer muito uma coisa, você deixa a ansiedade tomar conta, você vai lá, mete a mão, como se você pudesse fazer tudo, e você não é tudo que você pode. Tem coisa que você tem que deixar na mão do universo, porque você pode estar interpretando o resultado daquilo de outra forma. E aí você fica transtornado, você acaba com toda a situação, que foi o que ela fez, acabou desligando o telefone. Então, é somente quando o mar está calmo que o vosso barco entra no porto, certo? Isso é uma frase de quem costuma velejar, né? Mas é isso daí, porque se tiver bravio, vai acabar batendo em tudo, né? Ele não consegue entrar, penso eu, né? Vai bater nas docas lá. Então, enquanto resistirdes a uma situação, ela continuará a existir. Isso é fato. Quanto mais você xingar, você se revoltar em qualquer situação que você esteja, mais você se enrola na situação. É alguém que fica te pentelhando, é alguém que fica te chateando, que você não consegue sair da convivência da pessoa. Enquanto você reclamar, enquanto você se revoltar, você não vai ver a saída, você não vai ver como resolver, não vai ver como fazer com que a pessoa se afaste. Você não enxerga, porque você só quer reclamar e se revoltar. Você já desistiu. Quando a pessoa reclama e se revolta, ela já entregou os pontos. E, na verdade, o que você tem que fazer é aceitar. Dar graças a Deus. É o que ela está falando aqui. Olha a situação, olha a pessoa que está te pondo para baixo, que você tem que conviver com ela. Essa pessoa é o meu triunfo, né? Não é essa frase que ela falou, do homem? Só existe um poder, Deus. Então, este homem, esta pessoa está aqui para meu bem e minha prosperidade. Mas tem que ser bem firme. E ela, além de conseguir, através do homem, muito dinheiro, ele ainda se afastou depois disso. Certo? Então, se ficar esbravejando, xingando, pode desistir, que você vai ficar mais atrelado ainda a essa pessoa. Aí, ela conta uma outra história quanto a essa não resistência, né? Uma senhora chegou para ela e contou para uma amiga dela que era mentalista, né? E essa mentalista contou para ela. Então essa senhora falou que ela era muito infeliz na casa da mãe. Ela não gostava da mãe porque ela estava sempre habituada a criticar ela, né? E quantos de nós, né? Acabei de falar da minha mãe também. Quantos de nós? Da minha mãe eu resolvi o problema quando eu encontrei o kardecismo, comecei a estudar. Aí eu vi isso, eu tinha que agradecer. Pai e mãe são figuras que representam Deus na Terra. A partir do momento que eles começam a te cobrar demais ou fazer mal para você, te irritar pela superproteção ou pelo descaso, né? Prefere um filho do que o outro.
Primeira coisa que você tem que fazer é imaginar o pai e a mãe do jeito que você gostaria que eles fossem com você. Esquece o que você está vendo. Imagina eles do jeito que você quer. Mas tem que ser bem firme. Não pode ter dúvida nessa visão. É desse jeito que eu vou abençoar meu pai e minha mãe. E abençoa. Quando eu li Kardec, e além dos conselhos que eu recebi onde eu ia para desenvolver, né? A mediunidade, eu recebia muito conselho lá, eu não falava, não reclamava de nada, mas eles viam, né? Eram pessoas muito espiritualmente muito experientes, né? Então eles viam na minha aura e eles me davam conselhos. E aí eu fui mudando. Aí ela mudou também o comportamento dela, certo? Então é a não resistência, isso é a prática da não resistência. Então, aí ela estava contando, eu era infeliz